Essa semana, de novo, gente, de novo, assim, uma onda de um certo grupo dentro do PT, e eu sei que o PT é muito grande, a gente não pode generalizar, tem inclusive marxistas, tem gente boa de montão dentro do PT, o ponto não é esse, mas tem um grupinho que tá aparecendo nas redes sociais de maneira sistematicamente organizada, umas arrobas criadas esse ano com poucos seguidores, às vezes com um nome seguido de muitas letras, que são uma espécie de patrulha que trabalha nos mesmos moldes da patrulha do Carluxo. Ai, Humberto, tu vai usar esse argumento? Vou. Vou porque a realidade está impondo isso, gente, tá? Isso não quer dizer que Bolsonaro e Lula são iguais ou sejam comparáveis. Agora, vejam, o Bolsonaro se elegeu e manteve ao longo dos 4 anos, tá? Uma estrutura do gabinete do ódio, operando, né? Bots, ciborgues nas redes, contratando essas pessoas, contratando esses robôs, e nada aconteceu. Ora, isso é uma estratégia poderosa dentro do jogo político burguês, que é o jogo que o PT joga, que o PDT joga, que o PSDB joga, que o MDB joga. O que acontece? Se é criado um precedente dentre os players que jogam esse jogo, muito poderoso, e nada acontece para que esse precedente desapareça, o que acontece, gente? Os outros players desse jogo também vão querer buscar esse mesmo precedente. É que nem lá na Fórmula 1. Se você inventa uma tecnologia nova que deixa seu carro mais rápido, e se a FIA não proíbe, as outras equipes ou vão perder sempre ou também vão copiar a tecnologia. É isso. Estão deixando o gabinete do ódio operar há tanto tempo e nós já estamos vendo, eu já estou vendo coisas parecidas não só no PT, também no PT, mas estou vendo já no PDT também. E vou ver em outros partidos, provavelmente em todos. Em todos, porque lógico, gente, se você não fizer nada para coibir algo que é muito poderoso para as eleições, quem não se adaptar a essa tecnologia perde. E só que o que me deixou espantado é que esses grupos também decidiram atacar os comunistas que estão atuando na internet. Eu já falei sobre isso aqui. O Paulo Galo fez uma colocação que eu já fiz aqui, olha, dezenas de vezes. Eu posso até fazer campanha para o Lula. Vou comentar sobre isso também daqui a pouquinho quando eu for falar da posição do PSOL. Posso fazer campanha para o Lula, vou pedir voto, enfim, vou gastar a sola do sapato na rua, vou fazer o que eu puder para eleger o Lula, caso o PSOL feche com o Lula no primeiro turno. Eu sou filiado no PSOL, eu sou um cara que segue o meu partido e eu vou fazer isso. Agora, no dia seguinte à eleição do Lula, é dever de todo comunista botar o bloco na rua para pressionar o governo Lula. Que foi mais ou menos isso que o Paulo Galo falou, que ia fazer a rua ferver. E aí surgiu um monte de ataques absurdos. Primeiro, por que só depois que o Lula ganhar? Quer dizer então que antes não foi feito nada. O Galo é um dos camaradas que está desde o início puxando para ir para rua, para não esperar a eleição para derrubar o Bolsonaro, porque o PT fez isso. Fez uma convocação meia boca para as manifestações, porque decidiu jogar o jogo burguês das eleições. E achou melhor então enfrentar o Bolsonaro do que fazer de tudo para derrubar o Bolsonaro antes e ter mudanças no patamar das eleições seguintes. Isso é fato, gente. Se você é petista e não reconhece isso, desculpe, você tá cego. É uma estratégia, pode estar certo ou não, eu não tô nem entrando nesse mérito, mas foi isso que aconteceu. Enquanto que o Galo, não só o Galo, mas o PCB, por exemplo, que é outro que está sendo atacado, o PSOL, que é outro que está sendo atacado, todo mundo estava na rua e estimulando que fosse todo mundo pra rua para derrubar o Bolsonaro antes do final do mandato. Até com muito mais ênfase que o próprio PT. Eu estive nas manifestações e eu vi que, por exemplo, em Porto Alegre, quem mais protagonizou as manifestações foram o PSOL, PCB. E não o PT, que numericamente é um partido maior. Então isso também diz muito. E pelo que eu pude me informar, essa foi mais ou menos a tônica em praticamente todo o Brasil. Então é falso dizer que o Galo só quer movimentar as ruas depois. Não, é um princípio que qualquer comunista tem que defender. Porque vejam, se os comunistas não movimentarem as ruas num eventual retorno do Lula, vai acontecer aquilo que eu estou dizendo aqui há muito tempo. Quais os grupos de pressão política que vão fazer força
para atender às suas demandas nesse eventual novo governo Lula? Os grupos de poder, os capitalistas. Ou vocês acham que nós vamos eleger uma maioria do Congresso de esquerda? Tirem isso da cabeça. Ainda mais nesse nível de despolitização que nós já estamos começando a campanha. Porque, de novo, se o Lula quer uma frente amplíssima, não interessa se vai ter Geraldo Alckmin, se vai ter MDB, nós vamos ter os candidatos do Geraldo Alckmin e do MDB, uma gente de direita, com o 13, com a foto do Lula no santinho. E aí você quer politizar alguém assim? Você quer ter um congresso de maioria de esquerda assim? Veja o caso do Marcelo Freixo no Rio de Janeiro. Até agora não temos uma posição firme do PT em apoio ao Marcelo Freixo, que saiu do PSOL para conseguir caminhar para a direita, para atender esse tipo de negociação que o PT está fazendo nos grandes salões, já que ele voltou ao jogo sem que o povo o colocasse de volta no jogo. Quem o colocou de volta no jogo foram os mesmos que os derrubaram. Então é com esse que eles estão jogando. Aí resolveram cancelar o Galo. Alguns petistas, tá? Eu não tô generalizando, mas tem um grupo que tá fazendo um trabalho muito feio, muito sujo, um trabalho porco, tá? Atacando esse tipo de companheiro. Quer dizer, o Galo é uma das lideranças mais promissoras que surgiram nos últimos anos. Por quê? Porque ele vem de um setor da classe trabalhadora desorganizado, crescente e extremamente proletarizado. Então você tem uma liderança desse meio, com potencial de organizar mobilizações, que se politizou, se radicalizou, e aí você vai cancelar esse cara? Isso é burrice. Desculpa, isso é de uma burrice, até porque é certo que entre Lula e Bolsonaro, eu tenho 100% de certeza que o Galo vai mobilizar para que a galera vá com o Lula, mesmo com todas as críticas que a gente pode e deve fazer ao Lula. A gente tem que pautar o lulismo, gente. Como é que se pauta o lulismo? Das duas, uma. Ou sendo um representante da burguesia, deputado eleito, grande empresário, grande capital, que tem acesso aos grandes salões de Brasília, ou se tem o povo organizado nas ruas, atuando como força política e grupo de pressão. É disso que o Galo falou. Aí começam umas coisas estúpidas. Não, é tudo financiado pela Ford Foundation. Caralho, mano. Saca, gente? Os comunistas são um grupo pequeno que tá travando uma justa guerra nas redes sociais, e não só nas redes, mas se não estiver nas redes, vão perder. As redes sociais hoje são uma grande ágora política, e é uma das coisas que fez o Bolsonaro se eleger foi compreender isso bem e utilizar isso. Então, quer dizer, agora é errado ser um web comunista? Quer dizer, nós temos que estar na rua entregando panfleto. Não podemos estar na internet, é isso? Se a gente está na internet, significa que a gente não está nos nossos coletivos, que a gente não está trabalhando, se a gente não está movimentando as bases, é isso? Surge um monte de coisa estúpida, sabe? Por exemplo, os petistas estão entrando numa loucura do não há alternativa, comunismo é coisa de criança, só quer pix, só quer aparecer e ganhar seguidores. Porque o povo não fala de comunismo na rua. Ah, claro, vocês vão dizer isso pra gente agora. Ah, obrigado por me informar que o povo não tá sabendo de comunismo, não quer falar de comunismo. É lógico, né, gente? Se o povo estivesse falando de comunismo nas ruas, se nós estivéssemos nesse estágio, nós íamos estar nas vésperas de uma revolução, porra. É lógico que o povo não fala de comunismo. Aí, porque o povo não fala de comunismo, os comunistas não devem falar de comunismo também. Vamos falar de social-liberalismo, vamos defender o Lulinha, vamos defender o picolé de chuchu. Não, vamos falar de comunismo. Aí o povo não fala de comunismo, os comunistas não falam de comunismo, e aí fica bom. Por quê? Porque ninguém fala de comunismo. E aí, claro, aí o comunismo morreu. Vocês sacam que é rigorosamente o não há alternativa? É a versão de esquerda do não há alternativa, gente. Tipo, o capitalista é o que tem pra hoje, é o que dá pra fazer, vamos jogar esse jogo aqui. Não, porra! Não! Não! A gente tem que dosar entre pragmatismo e politização. O PT não é um partido comunista, tá? O PT não é há muito tempo mais um partido anticapitalista. É um partido gestor da ordem burguesa. Com uma origem popular, com uma posição nacionalista, mas é um partido da ordem burguesa. Então ele está no seu direito de ter esse pragmatismo e de tentar lutar apenas para ganhar as eleições.
Ok, tá no seu direito. Se o PT acha que fazer uma carta aos banqueiros 2.0, colocando o Picolé de Chuchu como vice, e se ele acha que isso vai ser fundamental para voltar ao jogo e ganhar o jogo e levar de preferência no primeiro turno, ok, direito do PT fazer isso. Aliás, não surpreende nada, não contradiz nada a história do partido que o partido sempre fez. Agora, vocês esperam que os comunistas não vão criticar isso aí? É lógico, se de um lado tem o pragmatismo do PT, que é um partido da ordem, tem a politização, que é o objetivo de todos os comunistas. Então é lógico que os comunistas vão dizer que tá errado, é lógico que os comunistas vão dizer que tá se armando uma carta aos banqueiros 2.0, é lógico que isso vai prejudicar o avanço das contra-reformas, mesmo que o Lula diga que vai fazer. Porque uma coisa é dizer que vai fazer, falar até papagaio fala. Mas para fazer tem que ter conjuntura política que permita isso. Aí num congresso direitoso, sem mobilização popular na rua, você acha que vai derrubar teto de gastos? Não vai. Não vai. Então a frase do Galo tá corretíssima. Tem que fazer a rua ferver, porque com a rua fervendo, aí quem sabe o Lula vai sim conseguir derrubar o teto de gastos. De outro jeito não vai. De outro jeito não vai. Saca? Então assim, é muito triste quando a gente vê os camaradas sendo atacados. Camaradas que estão surgindo, que estão tentando reoxigenar o movimento e que têm proximidade com o movimento comunista. Porque esse movimento comunista é a juventude do mundo, no sentido assim, olha, ou a gente começa a falar de comunismo, ou a gente populariza isso nas redes e nas ruas, nos coletivos, nos partidos, em todo lugar, ou nós vamos ficar sempre nessa do não há alternativa. E dentro dessa do não há alternativa, por mais que a gente tenha avanços num governo popular e nacionalista, como a gente teve na última passagem do PT, não se tem espaço para reformas estruturais. E sem reformas estruturais, minha gente, basta uma ofensiva burguesa que se perde tudo. A gente viu esse filme. E aí a galera começa, isso tem a ver com não vai ter Copa. Isso tem a ver com 2013. Puta que pariu, caralho. Desculpa, gente, desculpa, mas eu me irrito. O não vai ter Copa, na época eu fiquei contra o movimento. Mas é perfeitamente compreensível, tá? Se a gente for parar para olhar o número de desalojados em função da Copa. Saca? A questão como foi tratada. Eu achei, na época, que era até bacana, que poderia atrair investimento, que era uma sinalização do Brasil para o mundo, que poderia, sabe? Eu não fiquei junto com a galera do Não Vai Ter Copa. Mas aí, porque eu não fiquei por um entendimento político, de achar que não era um problema a Copa do Mundo naquele momento, porque eu não caio nessa ladainha da corrupção, esse espantalho da direita aí, eu não vou achar que não existissem demandas legítimas. E ainda mais se a gente tem demandas legítimas e uma população despolitizada, porque ganhar a eleição não é fazer politização, e o PT fez de tudo menos politização. Mas o PT tem a CUT, o PT tem o MST, saca? Ele mesmo despolitizou esses grupos para poder parar com a reforma agrária, para poder apertar a mão de banqueiro, de Maluf, de Sarney, por aí vai. Então utilizou esses grupos apenas como instrumentos e não politizou esses grupos. Mesma coisa em 2013. 2013 foi um momento onde já vinham explodindo uma série de greves, onde se tinha um freio nos avanços e uma frustração relativa crescente na classe trabalhadora, na pequena burguesia. O movimento começou extremamente difuso. Agora, se a esquerda não soube tirar proveito do saldo de 2013, isso de fato aconteceu, aí é outra história. 2015 então nem se compara. 2015 sim, já um movimento abertamente golpista e ninguém dessa turma tava lá. Saca, gente? Então, assim, a gente fala muito em superar essas coisas todas, mas essas coisas, elas também nos abalam, né? Porque desestabiliza grupos que já têm dificuldade de financiamento, dificuldade de atuação, que são pequenos. Aí você pega uma meia dúzia de malucos, de amalucados, falando todo tipo de loucura contra aliados táticos. Porque no final das contas são aliados táticos.